Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas você está vendo esse webinário aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando. Infelizmente, a gente teve um webinário ao vivo que enfrentou alguns problemas técnicos, então eu fiz questão de regravar esse webinário e apresentar para você esse tema tão importante que é o plano que potencializa seu cérebro para melhores resultados, porque eu quero que você aprenda inglês e todo mundo merece acessar o seu potencial pleno para conseguir aprender um idioma. Então, eu quero muito, muito, muito. Tenho essa missão de vir aqui e mostrar para você que você pode muito mais do que você imagina quando você está aprendendo um idioma. Só que eu queria te pedir uma coisa essencial: você precisa dedicar a sua atenção plena para essa uma horinha que a gente vai estar aqui juntos, mais ou menos. Eu preciso que você pare tudo, desligue o celular, ou pelo menos deixe no silencioso, peça licença para sua família e fique num lugar reservado, preste atenção, porque todas as informações que eu vou te passar aqui hoje podem mudar a sua vida, porque vão te fazer falar um idioma, falar inglês, que é o que a gente está aqui, na verdade, né, para você aprender, falar inglês em até um ano. Então, você precisa prestar atenção, pega papel, pega caneta, porque eu vou aqui te dar muita informação, você precisa anotar para não passar nada em branco, tá? O que a gente vai ver aqui hoje? Nós vamos ver quais estratégias potencializam a aprendizagem no cérebro, quais as ações nós podemos tomar para o nosso cérebro aprender mais rápido o idioma. Você pode aprender o idioma até 5 vezes mais do que nos cursos tradicionais, porque há uma estratégia correta, há técnicas corretas para você utilizar que otimizam o aprendizado do seu cérebro. Vamos ver também como as nossas atitudes impactam na produção de resultados ao aprender uma língua. Parece bobeira, a gente vai para o curso, a gente só aprende ali línguas, né? Só aprende ali inglês. Mas a forma como nós agimos ou deixamos de agir influencia muito, impacta muito no aprendizado de inglês. E vamos ver então hoje quais atitudes a gente deve evitar completamente e quais as atitudes a gente deve tomar ao aprender uma língua, ao aprender inglês. E vamos ver também como montar o plano perfeito, como que você pode montar o plano perfeito. Eu vou te dar as dicas para você montar o plano perfeito que pode te levar à fluência em inglês em até um ano. E por que eu decidi fazer esse webinário? Bom, eu decidi fazer esse webinário porque realmente eu tenho esse desejo de ver mais pessoas fluentes em inglês. Quanto mais o tempo passa, parece que menos pessoas eu conheço que são fluentes em inglês e mais as pessoas são desejosas e necessitam falar inglês. Mas as pessoas muitas vezes não sabem como chegar à fluência de inglês. Assistem filmes, assistem séries, pegam 200 milhões de dicas na internet, seguem vários perfis que falam sobre aprendizado de inglês, né, que dão dicas de inglês, na verdade, não falam sobre o aprendizado de inglês, mas dão dicas de inglês. Mas essas pessoas não saem do lugar, nunca chegam à fluência desse idioma. Porém, para você se tornar fluente, você precisa entender o que é fluência. O que é fluência? É falar inglês, falar um idioma perfeitamente, não cometer erros ao falar inglês? Não, essa é uma ideia completamente errada. Eu tenho aqui o dicionário aberto, olha, fluência significa a qualidade do que flui, fluidez, característica do que é natural, espontâneo. Então, fluência não tem nada a ver com saber cada característica gramatical de um idioma, você falar perfeitamente, você acertar todos os artigos, você acertar todas as conjugações verbais. Não, você não vai falar desse jeito, isso não tem nada a ver com fluência. Fluência é você falar com espontaneidade, você falar com naturalidade, ainda que você cometa erros, porque até mesmo no nosso idioma nativo, no português, a gente comete muitos erros. Eu estava aqui falando alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, e eu falei alguma coisa que eu usei a palavra, as pessoas, eu falei, as pessoas não sabem, e me corrija, as pessoas não sabem, né? Porque a gente, às vezes, falando rápido, acaba cometendo algum errinho ali, né, com relação à gramática da língua, e tudo bem, mas falar com fluidez é falar como eu estou falando aqui, falar com naturalidade, com espontaneidade, sem o seu discurso ser chato, né? E por que eu decidi tanto focar nesse tema? Olha, eu passei muitos anos com dificuldade para entender o que era ser fluente. Eu achava que ser fluente era isso, era falar com perfeição. E eu achava que não era fluente. Quando eu
na verdade já era. Eu já trabalhava nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, eu me comunicava com muita naturalidade, porém eu ficava muito travada em determinados momentos, quando eu achava que alguma pessoa poderia me julgar mal, ou achar que eu não falava inglês bem, ou ficar julgando meu sotaque, a minha pronúncia, e etc e tal. Eu travava, porque eu pensava, ai, não vou nem falar, porque essa pessoa deve estar achando que eu sou fluente, eu não sou fluente. Eu já dava aula de inglês e eu achava que eu não era fluente. Eu, na minha cabeça, achava que eu não era fluente. Eu tinha a síndrome do impostor, que era quando você faz os outros acreditarem numa coisa que você não é. Só que, então eu tinha essa síndrome, eu achava que eu estava fazendo as pessoas acreditarem que eu era fluente em inglês, quando na verdade eu não era. Mas como assim? Eu dava aula de inglês, eu passava em entrevistas em inglês, eu tinha morado fora falando inglês, eu trabalhei fora dos Estados Unidos falando inglês, mas eu acreditava que eu não era fluente, mesmo podendo realizar muitas coisas falando inglês, mesmo que eu tivesse um sotaque forte, mesmo que as pessoas pudessem talvez saber que eu era brasileira, mesmo que eu cometesse erros na língua. Então, eu era fluente e achava que não era. E hoje eu vejo muitas pessoas que são assim, que elas podem chegar à fluência, mas não chegam porque ficam numa exigência tão grande de que elas têm que ser perfeitas, de que elas têm que entender todas as características gramaticais. E eu fico vendo os cursos alimentando esse pensamento. Por quê? Porque quando a gente vai lá ver o material didático do curso, é um foco muito grande em gramática, muitos pontos gramaticais sendo cobrados, abordados e determinando se aquele inglês está certo ou está errado, quando na verdade não é isso que determina se a pessoa está falando bem ou não está falando, né? A gente tem que falar com naturalidade. Então, hoje eu vou falar para vocês os erros que vocês devem evitar cometer e o que vocês devem fazer. Vocês vão aprender coisas aqui comigo hoje que vocês nunca viram em nenhum outro webinário, nenhum outro evento sobre aprendizado de idiomas. Vou explicar como que o seu cérebro funciona para você aprender inglês em até um ano. E depois, no final, é claro, eu quero mostrar para você como que eu trabalho e quem sabe você não se junta à minha turma usando o meu método e a gente pode trabalhar juntos para alcançar esse seu resultado de falar inglês em até um ano muito mais rápido e, de fato, chegar a esse resultado, né? Porque a gente, às vezes, sozinho não consegue, não tem a motivação, o estímulo, o incentivo necessários. Então, eu quero mostrar para você como que eu trabalho, para quem sabe você se juntar a mim e eu poder te ajudar nessa empreitada, tá? Mas vamos lá, olha só. Quando a gente fala de aprendizado de idiomas, a gente, ó, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Se eu não compartilhar a minha tela, nada acontece. Então, aqui está. Todos merecem acessar o seu potencial pleno. E como que eu vi que é possível a pessoa acessar, desculpa, acessar o seu potencial pleno? Quando eu comecei a estudar o cérebro humano, hoje eu tenho algumas formações, há mais de 13 anos, eu dou aula de inglês, né, trabalho com o ensino da língua inglesa, fiquei 10 anos trabalhando de forma exclusiva como professora de inglês, até que eu fiz algumas especializações fora do Brasil, inclusive na universidade, na Duke University, no Canadá, fiz algumas formações, fiz formação na Inglaterra sobre o ensino de línguas, aprendizado de línguas, voltado, usando o cérebro como a principal ferramenta, né, que é o chamado Neurolanguage, né, que é o Neurolanguage, o idioma relacionado ao cérebro, como as duas coisas estão relacionadas e a gente pode tirar maior proveito. E eu comecei a ver nessas minhas formações, hoje estou fazendo uma nova especialização também no aprendizado de línguas e a neurociência, como a gente pode usar a neurociência para aprender línguas. E ao estudar tudo isso, eu vi que as pessoas aprendem de forma muito errada. Os cursos de inglês, eles não usam técnicas que favorecem o aprendizado dentro do cérebro. Então, eu assumi essa missão porque isso fez muita diferença na minha vida e eu queria mostrar para as pessoas que elas também poderiam acessar o seu potencial pleno. Bom, o cérebro ele tem um estado perfeito de aprendizagem, um estado perfeito para a aprendizagem. Que estado perfeito será esse? Olha, o estado ideal para a aprendizagem... Opa, não quero sair daqui. Aliás, deixa eu... Ah, tá bom, né? Assim, desse jeitinho tá bom, vocês estão enxergando bem. Bom, o estado perfeito
do cérebro, para o cérebro aprender, realmente depende de como o cérebro está funcionando, de como a gente pode otimizar esse funcionamento para alcançar um aprendizado rápido, eficiente e com efeitos sustentáveis. Então, a forma como a gente usa o nosso cérebro impacta em quanto a gente vai guardar aquela informação e também por quanto tempo a gente vai guardar aquela informação que a gente está aprendendo. O cérebro, ele tem uma parte chamada sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é um conjunto de estruturas neurais, ele é formado por estruturas neurais, por neurônios, que são associados aos nossos comportamentos e às nossas memórias emocionais. E hoje a gente sabe, a ciência já descobriu, a neurociência já descobriu que o sistema límbico, é na memória consciente, que o nosso sistema, a nossa memória consciente, ela é primeiro processada no córtex pré-frontal e depois, quando ela é desenvolvida, ela é convertida em memória de longo prazo, ela vai para dentro do sistema límbico, ela vai para dentro do hipocampo, que fica dentro do sistema límbico. Então, olha só, aqui vocês veem a foto de um cérebro e aqui essa parte mais iluminada é o nosso sistema límbico. Então, os nossos comportamentos, as nossas memórias emocionais ficam aqui dentro, ficam armazenados aqui dentro. E, coincidentemente ou não, as nossas memórias de longo prazo também ficam guardadas aqui dentro no hipocampo. O hipocampo fica aqui dentro desse círculozinho. E é no hipocampo que as nossas memórias de longo prazo ficarão armazenadas. O que isso mostra? Que as nossas memórias mais duradouras, as informações que a gente guarda por mais tempo, elas estão extremamente ligadas, elas estão intimamente ligadas com as nossas emoções e com o nosso comportamento, tá? Então, olha só, ao aprender línguas, há muita informação, a gente tem acesso a muita informação, a gente aprende muita coisa, a gente aprende muito vocabulário, tem que memorizar muita coisa e tem que ficar relembrando aquilo o tempo todo, né? Você não aprende uma vez e guarda na caixinha, não, você vai aprender e você precisa relembrar daquilo constantemente. Então, constantemente você precisa acessar a sua memória de longo prazo que está lá no hipocampo. Para, então, você ter melhores resultados quanto a produzir memória de longo prazo, você cultivar, você de fato guardar as informações, o que você aprende em inglês nas suas memórias de longo prazo, você tem que saber usar bem o seu sistema límbico. O seu sistema límbico precisa estar tranquilo para o seu cérebro funcionar sem bloqueios ou sem limitações. Se o cérebro estiver no estado positivo, ele vai liberar, ele vai produzir ondas cerebrais corretas que vão fazer você se sentir mais calmo, mais feliz, menos ansioso. Dessa forma, o seu cérebro ele provocará conexões mais fortes dentro do seu cérebro, conexões mais fortes das suas sinapses, né, dos seus neurônios dentro do seu cérebro, e tudo isso facilitará para um aprendizado mais eficiente e mais duradouro. Então, é muito importante que, durante o processo de aprendizagem, você assuma um comportamento e uma linguagem positivos. Linguagem positiva. Você, quando está aprendendo inglês, precisa usar a positividade ao seu favor, né? Se você sofre com medo de falar inglês na frente dos outros, com medo de cometer erros, com medo de não conseguir atingir o alvo de falar inglês em até um ano, você precisa substituir esses pensamentos com a positividade, com o pensamento de que você pode falar inglês em até um ano, sim, que você não precisa ter medo de cometer erros, que todo mundo comete erros, que a pessoa que você vai falar ali não é um bicho-papão, é simplesmente um ser humano. Então, você pode cometer erros. Se ela quiser rir da sua cara, ela pode rir da sua cara, porque ela não vai te matar só porque você cometeu erros falando inglês. Então, quando você começa a atingir uma atitude, a utilizar, a assumir uma atitude mais positiva, isso aumenta a sua autoconfiança. E eu digo que é por isso que a gente muitas vezes corre alguns riscos, né? Como eu falo, se você quiser, de repente, praticar algum esporte radical, como escalar uma montanha, fazer um rapel, talvez você já tenha feito.
Quando você foi fazer um rapel, você não ficou pensando nos riscos envolvidos em fazer o rapel. Ah, que a corda pode arrebentar, que pode vir, sei lá, se for um rapel numa cachoeira, pode vir uma tromba d'água, sei lá. Tem até um outro nome, né? Nem tromba d'água, mas enfim, pode vir tipo uma tromba d'água, te derrubar, te afogar, né? Não, você não ficou pensando nisso. Porque se você ficar pensando nos problemas, nos riscos envolvidos, você não vai fazer o rapel, você não vai fazer a sua escalada. Então, você ficou pensando, se você realmente chegou a fazer, você ficou pensando em tudo de bom que aquilo ia te proporcionar. Poxa, que aventura legal, que experiência. Pô, vai ser uma história para eu contar, vai ser uma aventura, vai ser divertido. Então, quando você fica pensando nos resultados positivos de determinada ação, você desconsidera os riscos e o que de ruim, de repente, aquela coisa pode trazer para você. Então, aumenta a autoconfiança. Ao aprender inglês, você precisa desenvolver uma linguagem positiva. Isso fará com que você não produza tanto cortisol no momento de falar inglês, né? O cortisol, ele é o hormônio relacionado ao estresse. Muitas vezes a gente, quando se expõe ao falar uma língua, a gente fica um pouquinho estressado, porque envolve muitas habilidades, envolve um esforço mental muito grande, mas quando você mantém a positividade, você consegue reduzir o seu nível de cortisol no cérebro, o seu nível do hormônio do estresse, né? Vai diminuir, e você vai se sentir muito melhor em estar falando um idioma estrangeiro e, consequentemente, você vai se sentir cada vez mais motivado a falar inglês, a estudar inglês. Então, veio pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo. Por exemplo, ficar falando que seu inglês é ruim, que você não tem o dom, que inglês para você é muito difícil, que você não vai aprender inglês nunca, que você tem medo de falar inglês, que você tem vergonha de falar inglês. Tudo isso são atitudes, são linguagens que devem ser evitadas. O que você tem que falar? Eu ainda não sei inglês, mas eu vou falar. Eu ainda não sou fluente em inglês, mas eu vou chegar à fluência. Eu cometo alguns erros de inglês, mas eu fico feliz que pelo menos eu falo inglês, que pelo menos eu me comunico em inglês. Então, você encarar até mesmo os desafios que você enfrenta no caminho como coisas positivas. Ah, você só sabe falar what's your name? Então, fala, poxa, eu já sei falar what's your name. No dia seguinte, você aprendeu what's your name? My name is Clarice. Então, fala no dia seguinte, my name is Clarice. Eu aprendi a falar já duas frases, what's your name e my name is Clarice. Se apega só aos resultados positivos, a tudo que você consegue realizar. E aquilo que você não conseguiu, aquilo que de alguma forma te frustrou, tenta tirar a lição positiva daquilo. Poxa, que legal, eu fiz isso errado, mas pelo menos eu aprendi tal coisa e agora eu vou usar isso a meu favor. Não fique focando, não fala que seu inglês é ruim, não fique pedindo desculpas pelo seu inglês, não fique focando nos problemas. Ah, você está ali falando inglês, cometeu erro. I'm sorry, my English is very bad, meu inglês é muito ruim. Não fale isso de jeito algum. Você vai falar, I'm learning English. Eu estou aprendendo inglês. Oh, I'm sorry, I'm learning English, so please be patient. Por favor, seja paciente, eu estou aprendendo inglês, então desculpa aí qualquer coisa, né? Às vezes, desculpa ter que fazer você ser paciente, mas eu estou aprendendo inglês, me ajuda aí. Eu sou contra ficar falando I'm sorry se você está aprendendo, né? Se você está aprendendo, tem que ficar falando I'm sorry nada, porque você já está fazendo muito em falar um idioma, aprender um idioma que nem é o seu. Então, não peça desculpas. Mas se você, às vezes, fica envergonhado, fica tímido, porque está ali meio, né, enrolado, meio tenso ali para falar, você fala, I'm sorry, but I'm learning English, please be patient. Pede a paciência da pessoa e continua falando. E quando você mostra a sua vulnerabilidade, você mostra que você está aprendendo e precisa que a pessoa seja paciente, ela vai achar isso muito legal e ela vai querer te dar esse apoio. É muito melhor do que você querer mostrar algo que você não é e depois ficar se inferiorizando, né? Ai, I'm sorry, my English is very bad, e te causar algum tipo de trauma. Porque, como eu falei, as nossas memórias emocionais, elas guardam de uma forma muito duradoura as nossas experiências, as informações que a gente absorve. Então, a gente não quer associar o inglês com experiências negativas, porque isso vai fazer você lembrar daquele momento, só que de uma forma que vai te travar, que vai te limitar e vai te causar estresse, vai liberar cortisol. A gente quer que você associe sempre momentos positivos do inglês, para você, toda vez que lembrar de falar inglês, você liberar mais serotonina, mais hormônios ligados ao bem-estar do que cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então,
tente ao máximo assumir essa atitude positiva. E desde o início, já que a gente está falando aqui de cometer erros, fale logo. Começou a aprender inglês? Já comece a falar. Não espere ficar fluente, porque a fluência não vem num passe de mágicas. Você estudando livros, assistindo séries, assistindo muitos vídeos e de repente você fala inglês fluente. Não, não é dessa forma. Você só vai falar inglês a partir do momento que você começar a falar. Por isso que é falar inglês. Por isso que é falar inglês fluente. Você precisa falar. Não adianta ficar lendo, não adianta ficar só ouvindo, não adianta ficar só vendo as pessoas falando inglês. Você precisa falar. E é aí que vem essa linguagem positiva de não se importar com os erros. Fale mesmo cometendo erros desde o primeiro dia que você começar a estudar um idioma. Uma ótima forma de você começar a falar, mesmo que sozinho, inglês, é por explicar a si mesmo aquilo que você está aprendendo. Há uma cientista, a Micheline T. que é uma cientista cognitiva e de aprendizagem, muito conhecida pelo seu trabalho no desenvolvimento de conhecimentos, benefícios de autoexplicações, e a sua colega, a professora Dorothy Bray, que é professora de Ciências e Ensino da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos. Essas duas profissionais, muito experientes e muito reconhecidas pelo trabalho na autoaprendizagem, quer dizer, quando você aprende sozinho, né, na autoexplicação, quando você se explica aquilo que você está aprendendo, elas, juntas com vários colegas, já comprovaram que estudantes universitários que explicavam problemas de física para si mesmos, eles superavam em notas, em explicações, em entendimento, aqueles alunos de física que não explicavam para si mesmos a matéria estudada. Então, quando aqueles estudantes explicavam para si mesmos, eles aprendiam mais, eles conseguiam depois explicar mais a respeito da matéria, enquanto aqueles que só estudavam lendo não eram tão bem sucedidos. E também num outro estudo que elas realizaram, né, que essas duas profissionais, essas duas cientistas e seus colegas realizaram, elas descobriram que estudantes do ensino médio que foram solicitados a explicar passagens sobre o sistema circulatório, eles aprenderam mais sobre o sistema circulatório ao ficar explicando ali sobre esse funcionamento, né, do corpo. Eles souberam explicar mais, eles aprenderam mais do que aqueles que pegaram as mesmas passagens, os mesmos artigos sobre o sistema circulatório e leram duas vezes. Então, aqueles que leram uma vez e explicaram, aprenderam mais, mostraram-se muito mais entendidos do sistema circulatório do que aqueles mesmos estudantes, assim, do mesmo nível, né? Aqueles estudantes que leram duas vezes a mesma matéria. Então, as autoexplicações são excelentes. Quando você estiver aprendendo inglês, explique para si mesmo aquilo que você aprendeu, principalmente em inglês, de preferência em inglês, ou então você vai misturando, começa com português e inglês, depois vai aumentando a quantidade de inglês até falar só inglês, porque isso vai fazer você falar imediatamente, você praticar a sua fala, e também você memorizar aquilo que você aprende. Então, é muito mais eficiente você estudar e você explicar para si mesmo do que ter ali um professor no cursinho explicando para você. Tá? Então, se você está aprendendo sozinho, já veja o grande benefício disso. Outra coisa muito importante também é você alternar. Alternar o quê, Clarícia? Alternar a prática passiva com a prática ativa. Uma das melhores maneiras de acelerar o processo de aprendizagem é justamente você alternar esses dois tipos de prática. O que significa isso? A prática ativa é quando você toma a atitude em praticar ali inglês, praticar o idioma. Quando você pega exercícios, você faz exercícios, ou você escreve um texto, ou quando você fala sozinho, você fica se auto-explicando. Isso é a prática ativa. Você está tomando a atitude para agilizar o processo de aprendizagem.
A prática passiva já é quando você fica, por exemplo, sentado vendo um filme, aí você fica só prestando atenção nas legendas, na pronúncia, em como as pessoas falam. Você não toma nenhuma atitude, você está ali paradinho. Ou quando você coloca um áudio ou músicas em inglês e você vai dar uma corrida na praia, ou você faz as coisas em casa e fica assim ouvindo meio de fundo, né, aquele áudio, aquela música. Então, isso é a prática passiva. Você alternar todos os dias, absolutamente todos os dias, essas duas formas de aprendizagem faz você aprender inglês muito mais rápido. E quem comprovou isso foi o cientista Beverly Wright, da Universidade de Northwestern, da Northwestern University. Ele comprovou que essa dupla, né, de prática passiva e prática ativa são muito eficientes, principalmente a escuta ativa e a escuta passiva. O que significa a escuta ativa? É você, quando ouve alguma coisa, você não ficar só ouvindo, mas você interagir com aquele áudio, você não ficar só ali passivamente ouvindo e tal. Responda, interaja. Tá ouvindo ali alguma estação de rádio, por exemplo? Fale com a estação, nossa, que absurdo, oh my God, that's awful, that's absurd. Interaja, fale, como se você estivesse conversando com o radialista. Se você está cantando, se você está ouvindo uma música, cante a música. Depois, tente cantar sozinho, sem a música tocar. Tente se lembrar sozinho. Dessa forma, você está também agindo, você está aprendendo de forma ativa, está praticando a escuta ativa. Você não só escutou e ficou caladinho, como depois você tentou reproduzir, falar aquilo, lembrar de cabeça. Então, essas são formas de você também aprender muito mais rápido. Não ficar só ouvindo, ou ficar ali repetindo, tá vendo a série, aí o cara fala, sei lá, a frase que eu acabei de falar aqui, that's awful. Aí você repete, that's awful, that's awful. Fica repetindo. É muito melhor você responder. Ele falou, that's awful. Você responde com outra coisa. Oh, yeah, it really is. Ah, é mesmo. Você procurar interagir. Dessa forma, você vai aprender muito mais do que ficar só repetindo. Se você quer guardar aquela frase ali que você acabou de aprender, você depois, em outro momento, tente lembrar de cabeça qual foi a frase que aquele cara falou no filme. That's awful. Yes, isso é horrível. That's awful. Tenta se lembrar de cabeça do que foi falado. Dessa forma também, você vai estar trabalhando a sua recordação, vai estar puxando lá da memória de longo prazo aquilo que você aprendeu e vai facilitar para aquilo não sair mais da sua mente, ou pelo menos não sair tão facilmente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a curva do esquecimento. Já que a gente está falando aqui de recordar, de lembrar de pontos importantes, né, de questões que, que a gente quer aprender, né, colocar na nossa memória de longo prazo, é importante entender que há uma hipótese, né, também estudada pela ciência, que se chama a curva do esquecimento. A ciência mostrou que quando o seu cérebro inicialmente coloca as informações na memória de longo prazo, você precisa revisitar, relembrar essas informações algumas vezes, no plural, algumas vezes, para aumentar as chances de encontrá-las mais tarde. Porque é como se essas memórias fossem lá para a memória de longo prazo. Quando elas vão para a memória de longo prazo, isso não basta. Porque é como se elas ficassem lá no fundinho do hipocampo, sabe? O que a gente tem que fazer? A gente tem que, de vez em quando, cavar e trazer ela de volta, para ela ficar meio que na superfície, ela não ficar lá no fundinho, ela ficar na superfície. Então, você tem que ir cavando ela até ela decidir ficar aqui na superfície, tá? Então, algumas vezes a gente precisa relembrar. E essa hipótese da curva do esquecimento foi desenvolvida pela primeira vez pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. Ele mostrou que a quantidade de informação que a gente retém tem tudo a ver, está extremamente, intimamente relacionada com o tempo. Por isso que aqui, olha, nesse quadro, a gente vê essa
essa linha vermelha, né? A gente está vendo aqui que 100% de retenção e aqui a quantidade de revisões necessária para a gente não esquecer daquilo que a gente aprende. Quando a gente vê essa linha vermelha, olha, no dia, imediatamente, olha, quando a gente aprende algo, no exato momento que a gente aprende, a gente está ali com 100% da informação no córtex pré-frontal. Só que ainda imediatamente, naquele mesmo momento, passam-se alguns segundos, isso já cai, ó, para quase 40%. A gente esquece basicamente 60% daquilo que a gente acabou de aprender apenas alguns segundos depois. Por isso que é importante revisar. Se a gente não revisar, vai continuar caindo, 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 e dentro de 3 dias, a gente pode esquecer até 90%. Essas revisões aqui têm a ver com os dias, tá? Que seria o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, se a gente não revisar, dentro de 3 dias já caiu para 90% do que a gente lembra, do que a gente reteve. Caiu 90%, não caiu para 90%, caiu 90%. Então, de 100% do que você aprendeu, você vai para 10%. No máximo, às vezes vai até para menos, às vezes você não lembra nada, dependendo do quão atencioso, de quanta atenção você despendeu, você dispensou para aquela determinada informação. Então, revisar é muito importante. E é aqui que a gente vê os quadrinhos verdes, as linhas verdes. Que aí, quando a gente revisa, quanto mais a gente revisou aqui, se a gente revisar só uma vez, vai cair 40% depois do que a gente lembra. Se a gente revisar 2 vezes, vai cair para cerca de 60%. Se a gente revisar 3 vezes, olha, a gente está mais próximo de reter os 100% do que a gente aprendeu. Então, a revisão, ela é essencial, várias revisões são essenciais para você conseguir se lembrar daquilo que você estuda. Mas como então que a revisão ela deve ser feita? Vocês estão vendo aqui, olha, que logo dentro de 24 horas, ou seja, no dia seguinte do que você aprende, você já deve revisar. Então, como funciona isso? Olha, a revisão 1, ela deve ser realizada dentro de 20 a 24 horas após a coleta inicial de novas informações. Você deve revisar as anotações feitas inicialmente. Então, no primeiro dia de revisão, logo no dia seguinte, você deve revisitar as suas notas, as suas anotações e procurar desviar das suas anotações depois de ter visto rapidamente, ali você viu rapidamente, aí você desvia e tenta lembrar de tudo de cabeça. Se foi um áudio que você escutou, o ideal é que tenha a transcrição do áudio para você depois, no dia seguinte, você de repente só dá aquela olhadinha rápida e aí você depois tenta se lembrar de tudo, fica ouvindo, tentando lembrar de tudo que você escutou no dia anterior. Na revisão 2, ou seja, no segundo dia após você ter aprendido a matéria, você vai tentar recordar rapidamente as informações, mas agora sem depender tanto das anotações. Você vai tentar lembrar o máximo que você puder de cabeça, sem ter que ficar olhando as informações. Depois que você tiver tentado recordar, talvez assim, ao dar um passeio, ao dar uma volta, fazer as coisas em casa, você tentou lembrar ali sozinho de tudo que você estudou nos 2 dias anteriores, depois você pode parar, fazer alguns cartões, fazer anotações, coisas que você conseguiu lembrar, ou então olhar novamente as suas anotações para tentar lembrar de outras coisas que você sozinho não conseguiu lembrar. Mas esse esforço inicial de tentar lembrar tudo de cabeça é muito mais valioso, é muito mais eficiente do que você ficar só relendo aquilo que você anotou no primeiro dia que você estudou, tá? E aí vem a revisão 3 em diante. A partir da terceira revisão, né, ou seja, o quarto dia de estudo, você deve tentar recuperar rapidamente o material a cada 24 ou 36 horas pelos próximos dias. Vocês estão vendo que é que, ó, recuperar rapidamente. Você não precisa ficar estudando 1 hora, 2 horas. É tentar recuperar, tentar se lembrar daquilo que você estudou nos 3 dias anteriores. Opa, passei aqui sem querer. Nos 3 dias anteriores. Você também pode tentar praticar essa recuperação, essa revisão, depois, enquanto você revisa as suas notas, mas sempre tentando se lembrar da ideia por trás. Por exemplo, se você tem flashcards, se você tem cartões com o significado na frente, a palavra e atrás o significado, olhe para
para a palavra em inglês, tente lembrar o que ela significa, e depois você vê o significado. Você pode usar as suas anotações, mas sempre tentando lembrar de cabeça. Depois você olha as suas anotações. O que você pode fazer também é falar, explicar para si mesmo o que você está aprendendo, o que você aprendeu nos dias anteriores. Essa é uma ótima forma também de você fazer essa prática ativa, né? Praticar o seu speaking também e guardar, revisar aquilo que você aprendeu. Então, depois que a gente viu aqui sobre a necessidade dessas repetições, vamos falar então qual que é o plano perfeito. O plano perfeito para você, então, aprender inglês em até um ano. Anota aí para você montar o seu plano de estudos. No primeiro dia, eu recomendo altamente que você tenha contato com os sons do idioma, com os sons de inglês. Pegue um áudio e já escute esse áudio ou veja um vídeo em inglês. Mais uma vez, ou esse vídeo vai ter a transcrição, ou a legenda, desculpa, ou esse vídeo terá a legenda, ou tem que ter a transcrição, que é o texto escrito, né? O texto do que foi falado ali no vídeo ou no áudio. Então, no primeiro dia, você vai só ouvir, só ouvir. Depois de ouvir e tentar entender, você pode até investigar vocabulário. Você pode tirar um tempinho para investigar vocabulário e aumentar o seu armazenamento de vocabulário, tá? No segundo dia, você vai ouvir o mesmo áudio, mas lembra que é tentando lembrar de cabeça. Você, de repente, pode dar uma olhadinha sobre o que é. Ah, tá. Deixa eu ouvir aqui. Aí você ouve e tenta lembrar de tudo de cabeça, tentando entender mais, tentando avançar na sua compreensão auditiva. O objetivo é sempre avançar, cada dia que passa, você conseguir progredir mais, você conseguir entender mais. No terceiro dia, você pode fazer algo que eu chamo de dictation station. Gente, esse negócio de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não é o primeiro dia numa segunda, o segundo dia de revisão vai ser na quinta-feira. Não. Se você está estudando a primeira vez uma matéria na segunda, o seu segundo dia de revisão vai ser na terça. O seu terceiro dia de revisão vai ser na quarta. Não, o seu. Ó, calma aí. Você estudou na segunda a primeira vez, o seu primeiro dia de revisão vai ser na terça, o seu segundo dia de revisão vai ser na quarta, o seu terceiro dia de revisão vai ser na quinta. Então, nada de ficar espaçando mais de um dia entre as suas revisões, tá? É importante que pelo menos os 4 primeiros dias eles sejam seguidinhos. Depois você pode começar a espaçar. Mas os 4 primeiros têm que ser seguidos, né? Intervalo de até 24 horas. Então, no segundo dia você vai ouvir. Ah, não. No terceiro dia você vai fazer o dictation station, que é o quê? Você tocar o áudio e tentar escrever aquilo que você está ouvindo. Dessa forma, você está ali fazendo a prática ativa, né? Você vai tentar escrever. E depois, nos dias anteriores, você terá feito a prática passiva junto com a ativa também, né? Quando você fala, quando você tenta explicar para si mesmo, quando você faz exercício. Então, aqui no Dictation Station é a hora, é a prova de fogo. Será que eu entendi mesmo? Será que eu estou melhorando? E aí você vai fazer esse teste com você e depois comparar com a sua transcrição. Mais uma vez, tem aí a autocorreção, a autoexplicação, que vai ser muito mais eficiente para o seu aprendizado e para guardar a informação na memória de longo prazo. Então, faça essa autocorreção e depois você pode ouvir o áudio de novo para fazer aquela escuta passiva, você tentar ouvir, entender tudo de novo, ou se não quiser escutar o mesmo áudio, pode escutar qualquer outra coisa, mas sempre tira um tempinho para ouvir outras coisas, ouvir mais coisas em inglês. Todo dia ouve um pouquinho, alguma coisa em inglês. Ou ouve um montão, né? Depende do seu tempo. E no quarto dia, interaja consigo mesmo, ou seja, no quarto dia você vai ou escrever um texto, ou você vai falar consigo mesmo sobre aquela matéria que você entendeu, você vai falar o seu ponto de vista. Se você aprendeu, por exemplo, sobre Paris, né? A vontade das pessoas conhecerem Paris. No quarto dia, você vai falar sobre isso. Se você tem vontade de conhecer Paris, se você não tem, qual parte de Paris você gostaria de conhecer? O que você acha mais interessante na França? Não sei. Você vai. Fale consigo mesmo sobre aquele tópico que você estudou nos dias anteriores. Falar em voz alta, tá? Não é falar de cabeça, não. Falar é falar mesmo em voz alta para você desenvolver a sua fala, tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem. E é dessa forma, gente, que você monta o seu plano de estudos. Eu tenho um plano já feito para um ano, para você aprender inglês em até um ano, se você seguir todo o dia a dia do meu curso de inglês, você aprende. Eu garanto que você consegue chegar à fluência em um ano. Você tem que fazer todas as atividades diariamente. Eu tenho certeza
que você pode falar inglês em até um ano. E como que funciona o meu curso? Olha só, vou mostrar para vocês. Eu tenho um método, é o método Brainwalk, que é justamente o método que vai fazer o conhecimento caminhar no seu cérebro, o método Brainwalk. Essa caminhada aí no seu cérebro. Olha como é rico esse curso. Aqui está o módulo de boas-vindas. Você vai aprender princípios básicos da neurociência para você saber como definir seu objetivo, eliminar crenças limitantes, você saber lidar com a mentalidade negativa e o medo, ver inglês como ferramenta, não ciência. Qual será o seu método preferido de aprendizagem? Vamos falar sobre isso. Fale. Como você destravar e falar o máximo possível, como otimizar a memória e aprendizado. Tem o curso guiado Basic, que esse curso aqui, você em 3 meses, se você fizer todos os dias, ó, vocês estão vendo aqui, tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Você tem atividades para todos os dias. E eu monto a sua revisão. Você não precisa se preocupar, será que hoje é dia de revisão? Será que não é? O que que eu reviso hoje? O que que eu não reviso? Você não precisa se preocupar, ó, porque você vem aqui, por exemplo, e aqui está mostrando a prática de escrita, pronúncia e revisão. E aí eu passo as atividades que você vai fazer no dia, que tem algumas atividades, né? Aqui, por exemplo, vou abrir aqui esse exercício para vocês verem, olha. Aqui tem uma praticazinha, tá vendo? Não é muita coisa, é uma prática ali para você revisar, você pegar lá da sua memória de longo prazo aquilo que você estudou nos dias anteriores, tá vendo? Então, dessa forma, você vai otimizando o que você tem aprendido. E tem exercícios para todos os dias, em 3 meses você já consegue uma comunicação básica nas situações mais importantes da vida, você consegue em 3 meses. Aqui tem aulas para todos os dias, tá vendo? Tem também, ó, já tem o nível pre-intermediate, o nível intermediate. Olha, aqui no nível intermediate, por exemplo, vamos ver aqui, olha, a gente tem, ah, olha, Review and Lesson 6. Tem aqui o áudio. Hello, how may I help you? I'd like to change some euros into dollars, please. Could you tell me the current exchange rate? One point. Então, ó, vocês estão vendo? É composto de vídeos. Esse vídeo é intermediate, então ele tem um nível mais pausado de falar. Ah, Clarice, mas não é assim que o americano fala. O americano fala mais rápido, não, 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 não. Só que para isso também, gente, tem estudos que comprovam qual a velocidade ideal para você aprender vocabulários novos. Então, a gente tem aqui vídeos para todos os níveis. Inclusive, aqui tem o Upper Intermediate, que são áudios mais avançados. Tem aqui Aprenda Inglês com Vídeos, que também tem vídeos mais avançados. Olha, por exemplo, aqui você vai estudar com o vídeo do YouTube, olha. Abre aqui no vídeo do YouTube. Vou tirar do mudo, né? We can have people help us build the tiny houses in 2-3 days, and they're really nicely decorated and painted. They're 8 feet by 12 feet, the size of a small bedroom, and we have electricity and light, and they're heated. I live in the Tiny House Village community, and I live in unit number 6 with my son. Viram? Então, vocês aprendem com o vídeo do YouTube. Tem aqui as atividades também para vocês aprenderem, né? Ó, aqui é só compreensão auditiva, né? Aí aqui você tem deixa eu ver onde que estão as atividades. Consolidação, aqui em consolidação. Aqui estão as atividades, olha. Olha, tem muita atividade aqui para vocês, tá vendo? Para vocês irem ainda mais longe na compreensão auditiva de vocês, viu? Então, tem muita coisa. Cadê? Deixa eu voltar para lá. Voltar com o meu microfone. Então, tem muita coisa, gente. Tem inglês com áudios,
inglês lendo, inglês escrevendo, tem muita coisa e todo mês entra conteúdo novo. Então, para um ano, você tem muito material aqui para praticar a fala, para praticar o ouvido, para praticar a escrita, para praticar a leitura. Você tem aqui muito material, tá? E como você tem acesso hoje a esse curso? Bom, hoje eu estou oferecendo até o dia 10, estou dando um super desconto. Eu tenho 2 grupos VIPs do método Brainwalk. O primeiro é o Agora Eu Animei, em que você vai receber treinamento da neurociência e línguas, qual a relação que a neurociência tem com a línguas, como você pode administrar, comandar o seu cérebro para aprender de forma mais rápida e eficiente, com confiança. Você vai ganhar plano de estudos para um ano, para todos os dias você ter atividades e conseguir atingir essa meta de falar inglês em um ano, né? Atingir essa meta em 2022. Curso de habilidades específicas, leitura, escrita, escuta, vídeos, acesso ao grupo do Telegram, acesso às aulas ao vivo que estão gravadas de aulas passadas, acesso de 14 meses ao curso e ao material com mais de 400 exercícios e uma aula ao vivo por mês comigo. Tudo isso você vai pagar 40% de desconto até o dia 10. O valor é R$ 1.597, mas você vai ter quase 40% de desconto. Você hoje, até o dia 10, você tem esse descontão e pode pagar 12 vezes de R$ 97,14 no seu cartão ou à vista R$ 997. Olha, uma aula particular você não paga esse valor, tá? Principalmente se for uma professora ou um professor bom, qualificado. Então, olha só isso já vale, só por ter uma aula ao vivo por mês comigo, já vale aí você pagar, né? Tá uma mamata. Então, isso daqui é o Agora Eu Animei, o VIP Agora Eu Animei, que é o valor mais em conta que a gente tem do grupo VIP, 12 vezes R$ 97,14. Gente, isso dá cerca de R$ 3 por dia, o cafezinho que você deixa de tomar para você falar inglês em até um ano, com o meu acompanhamento. Se você não quiser, né, se você não quiser só ficar com um encontro ao vivo por mês, se você quiser ainda ter mais acessos, mais bonificações, você tem a opção de entrar para o VIP Quero Mais. Aquela pessoa que está determinada, que quer mesmo, que sabe o que quer, que com certeza quer falar inglês em 2022. Essa pessoa vai, além de tudo que viu lá no Agora Eu Animei, vai ainda ganhar 2 aulas ao vivo por mês, ou o dobro de aulas ao vivo. São 2 aulas ao vivo por mês. A cada 15 dias a gente vai ter uma aula ao vivo juntos. Fora as aulas que eu dou extra, eu seleciono os melhores alunos do mês, todo mês, para ter aulas particulares comigo, só nós dois. Então, você tem, no mínimo, uma aula ao vivo por mês comigo. E ainda tem acesso ao aplicativo Expimo, que esse aplicativo Expimo, ele tem uma inteligência artificial que ele monta para você a sua revisão personalizada, baseada nas suas dificuldades e nos pontos que você precisa melhorar, no que você precisa revisar. Ele vê isso para você e todo dia ele vai lá e te lembra, te mostra que você tem que fazer a sua revisão. E você tira 10, 15 minutinhos por dia ali, deitadinho no celular, e faz a sua revisão diariamente para você colocar as informações que você aprende lá na sua memória de longo prazo e não sair mais de lá. Deixa bem lá na superfície, bem fácil de se lembrar da sua memória de longo prazo. Então, esse aplicativo é excelente, mas só o pessoal, os alunos do grupo VIP Quero Mais tem acesso a esse aplicativo. A mensalidade dele é de R$ 240, mas no grupo VIP você não paga nada, é gratuito e ainda tem muito material lá extra para você aprender inglês no próprio aplicativo, tá? Além de você ter acesso a todas as atividades que você tem lá no Brainwalk, nos cursos guiados, né? Nos cursos que você tem atividades diárias, você acessa tudo lá no Expimo, do seu celular, super fácil. Não tem desculpa para você não estudar inglês todos os dias. E, geralmente, o valor do VIP Quero Mais é R$ 2.219, só que até o dia 10 também de fevereiro você tem de 30% a 40%, uns 30% a 40% de desconto. O número não é redondo, 40% de desconto, mas é quase isso. Você vai pagar 12 vezes de R$ 147,99 no cartão,
ou à vista, R$ 1.519. R$ 1.519 à vista, ou 12 vezes de R$ 147,99, tá? Para você ter tudo isso aqui. Gente, são vários cursos em um. Você tem curso de neurociência, você tem curso de comportamento, você tem curso de habilidades específicas para você desenvolver só a leitura, se você precisa melhorar a leitura, ou só a escrita, ou focar na escuta, ou focar nos vídeos. E ainda tem os cursos guiados do nível básico até o avançado. Você tem todos os níveis lá para você terminar esse curso falando inglês fluente em 1 ano. Se você seguir a programação pontualmente, eu duvido que você não fale inglês em 1 ano. E você ainda tem 15 dias de garantia, você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não se identificar, se você achar que não é para você o curso do método Brainwalk, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 15 dias, tá? Sem nenhuma burocracia, é só mandar um e-mail, olha, não me identifiquei com o método, quero meu dinheiro de volta, tá? Simples assim, super fácil, e a gente devolve o seu dinheiro. Bom, e eu quero agradecer aí você pela sua presença. Antes de ir embora, eu quero mostrar para você um clipe com uns depoimentos dos meus alunos, de alguns dos meus alunos que já fizeram parte, ainda fazem parte do método Brainwalk. E eu quero que você veja, né, o que eles falam sobre esse método. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai te incentivar a, de uma vez por todas, clicar no link que está aqui e fazer parte desse grupo maravilhoso que eu tenho, que eu dou muita atenção, gosto muito de ter comigo e quero levar a fluência em 1 ano em inglês, tá? Então fiquem aí com o clipe dos meus alunos e eu vejo vocês do outro lado do link para a gente estudar juntos, tá bom? Beijo, see you guys around. Vamos lá, vamos ver esse clipe que eu amo desses alunos. Então, desde quando eu entrei, já foi deixado claro para mim que o meu inglês não era o suficiente e que eu precisaria melhorar nisso. Sempre rolava aquele receio, aquele medo de falar qualquer coisa, eu não conseguia me comunicar. Eu já estudei em outras escolas, com outras metodologias, e sempre achava um pouco chato as metodologias, muito estressante. Eu nunca me senti muito motivado quando eu fazia esses cursos. Aquela insegurança, aquela timidez. Eu evitava ao máximo ir apresentar e eu evitava ao máximo as reuniões em que eu precisaria usar o inglês. Você, Clarice, ajudou muito, porque a forma que a gente está fazendo o curso, né, é diferente daquela forma tradicional de cursinho, né? Na verdade, a metodologia da Clarice, ela é focada, né, para o que você precisa. Ajudou muito, me ajudou a desenvolver muito. A gente vê, de fato, a nossa performance, o nosso aprendizado de maneira bem clara. Foi para mim extraordinário como o meu inglês desenvolveu em tão pouco tempo. A forma como a Clarice tem colocado e como tem nos deixado à vontade para conversarmos em inglês, aprendermos inglês em apenas 2 meses, isso realmente é uma coisa que está me deixando surpreso. A metodologia da Clarice se diferencia de outras escolas de idiomas que eu nunca me adaptei, já fiz cursos de inglês, mas nunca saía daquele iniciante, intermediário, bem básico mesmo. Hoje eu não tenho medo de me expressar em inglês, mesmo que eu não seja perfeita. Eu acho que é aprendizado para a vida toda e não só para a língua inglesa, mas para tudo que a gente pretende aprender na vida. Saí do zero, em 2 meses eu estou me comunicando em inglês, graças ao trabalho dela, ao método dela, o método Brainwalk, que realmente funciona. O que eu era e o que eu sou hoje, realmente tenho muito a acrescentar em relação à metodologia dela, que me ajudou e continua me ajudando muito. E eu tive 2 conquistas nos últimos meses, que foi participar de um processo seletivo fora do país, que abriu portas para mim na empresa que eu trabalho hoje. Me desempenhei muito bem nessa entrevista, que foi 100% em inglês, com uma empresa multinacional na Europa, e hoje eu desempenho a minha função utilizando o inglês de diversas formas. Clarice quebrou essa barreira totalmente. Então isso significa que o método dela realmente funciona, gente, é incrível. Indico esse curso para qualquer pessoa. Parabéns, Clarice, parabéns por esse método maravilhoso, estou muito satisfeito.